Bem-vindo, makers, a mais um vídeo do canal Nerdmaker e hoje Arduino Day, laboratório especial onde vamos aprender a programar este joguinho aqui. Vamos para a tela. Vocês estão vendo, né, aquele joguinho do dinossauro? Deixa eu acertar aqui o display para vocês verem. Aqui, eu vou até aproximar um pouquinho mais aqui. Aqui você tem o único botão do jogo, que é para iniciar e para pular. Então é isso, maker, sem enrolação, vamos direto para o assunto, porque hoje tem muita informação para me passar para vocês. Então, bora pro vídeo. Então é isso, makers, rapidinho. Vocês sabem que antes de começar, para manter o canal ativo, eu preciso de vocês. Preciso que vocês se inscrevam no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam chegar ao canal e assim podemos trazer mais conteúdo para vocês. Não se esqueça também de olhar na descrição do canal, onde tem livros pela loja Amazon, 2 cursos ali e também vai estar o esquema de montagem e o Squat em arquivo de textos ali para vocês fazerem o download. Então, vamos iniciar o nosso laboratório especial Arduino Day. Bem, makers, hoje vamos fazer um pouquinho diferente do que estamos acostumados. Geralmente eu uso o Arduino para mostrar para vocês. Mas hoje eu quero mostrar essa outra ferramenta, que eu já vou dar um gancho. Essa ferramenta vai ser o assunto do vídeo de segunda-feira. Eu vou ensinar vocês a usar essa ferramenta. É uma ferramenta online, gratuita, onde vocês podem montar circuito, fazer projetos em 3D e entre outras coisas. Aguarde o vídeo de segunda-feira, espero vocês lá. Vamos focar aqui agora no nosso jogo. Tá vendo? Aqui eu tenho a mesma configuração do Arduino ali da bancada. A diferença é que aqui eu estou usando o display em 4 bits. Tá vendo aqui, ó? Tenho o D4, D5, D6, D7. Aqui eu tenho os LED, que é de backlight. Aqui eu tenho outras configurações, a energização, GND, VCC. Aqui o V0, que eu também preciso energizar. Aqui o RS, RW, OE. Daí também tem aqui, ó, contraste, onde você utiliza um potenciômetro. Olha a quantidade de portas que eu utilizo se eu utilizar o display em modo paralelo. E daí aqui tem energização. E também no vídeo de segunda-feira eu explico para vocês como usar um protoboard também. É mais fácil usando para essa ferramenta aqui, explicar para essa ferramenta. Daí aqui eu tenho o único botão do jogo. Aqui eu tenho um resistor de pull down, como o próprio nome já diz. Ele joga a porta para baixo, pull down, ele joga para baixo. Então ele tá um resistor de 100R por terra, por GND. Aqui eu tenho outro pino dele para o VCC, tá vendo? Ele está energizado aqui nessa mesma linha. E aqui no outro pino eu vou para a porta 10. Esse daqui é o botão, esse daqui é o circuito do botão. E aqui, ó, se eu iniciar a simulação, vocês vão ver que é o mesmo joguinho que eu estou mostrando para vocês ali na bancada. Se eu apertar o botão, ele vem. Vamos lá, princípios básicos para você criar um jogo. Como eu falei, cada movimento do personagem, de um inimigo, se o cenário tiver movimento, é sprites. São imagens que você desenha, depois o software vai juntar, vai colocar uma velocidade e essa imagem vai ficar passando. Então, tudo aqui que você vê, aqui o dinossaurinho, ele é uma imagem, tem as imagens dele, que é uma para cada movimento da perninha, que ele fica com a perninha aqui, e tem as imagens de pulo, para cima e para baixo. Então o que acontece? Quando você vai criar um jogo, você tem que criar essas imagens. Em cima dessas imagens, se você tem uma Game Engine, ela já tem uma própria ferramenta, ela cria uma caixa em cima desses sprites, e que na hora que ela reconhece colisão. Por quê? Você tem que falar pro software seu na hora que ele colide e o que vai acontecer quando ele colide com o objeto. Eu estou dando essas dicas para vocês, depois eu vou explicar todas essas partes ali dentro do Squat do joguinho. Então vamos lá. Aqui você tem um objeto, deixa eu dar um start aqui de novo. Aqui você tem um objeto, que é o Dino. Aqui você tem outro objeto, que é os cactos. Então, o que acontece? E a pontuação, ela conta quando ele estiver correndo. Quando ele pula, não é por objeto que ele desvia. Esse daqui é um port daquele joguinho do dinossauro da Google para um display de 16:2. Então aqui você tem o objeto Dino, ó, tá vendo? A pontuação conta quando ele está correndo, não quando ele pula um adversário. O adversário só vai ali finalizar o jogo se tiver a colisão. Diferente do Flappy Bird. O Flappy Bird, ele vai passando pelos canos e cada vez que ele passa por um cano, conta uma pontuação. Então aqui a pontuação é diferente. E vamos
programar o Flappy Bird também com display 16:2. Estamos aqui iniciando o projeto do nosso portátil aqui no nosso Nerd Maker com um displayzinho 16:2. Depois mais para frente, se a necessidade bater, a gente aumenta esse display com 16:4 tudo, ou até um display gráfico ali, mas vamos melhorando o nosso portátil. Vamos começar aqui para entender o esquema de sprite, como programar os jogos. Então aqui, lembrando, você precisa criar as figuras, criar um objeto e precisa mostrar para o programa o que acontece quando cada objeto se colide. E outra, você tem que falar que existe uma colisão, porque senão eles vão passar reto. Então vamos ver o código. Para você ver o Squat nesta ferramenta aqui, é só você clicar aqui em cima, em código. Daí você abre essa aba aqui e aqui eu vou deixar os dois códigos para vocês na descrição do vídeo, que é o código com display de 2C, que é o que eu estou usando aqui na plaquinha, e com o display em ligação paralela, que é o esquema que estamos usando aqui no Tinkercad. Então aqui, ó, você inclui essa biblioteca. Se você copiar esse Squat, colar na ideia do Arduino e fazer a mesma ligação que está aqui no Tinkercad, vai funcionar do mesmo jeito. É um simulador perfeito isso daqui. Essa daqui é a biblioteca de display usado na comunicação paralela. Para a comunicação em 2C é outra biblioteca que você utiliza. Daí é aqui que eu indico as portas que eu estou usando para comunicação. Então aqui tá vendo? Eu tenho 4 bits de comunicação e tenho mais 2 portas aqui, que é o RS e o RW. Lembrando que no I2C eu não preciso, eu só preciso colocar o SDA e o SDL ali e já está confirmado. Aqui eu tenho minhas constantes. Definir a porta 10 como a porta do botão que ela vai entrar. Aqui eu tenho uma constante para cada sprite que eu gerei ali do Arduino. Assistam ao vídeo que eu postei ontem, que eu expliquei como gerar caractere para vocês. Então eu não vou falar aquele assunto de novo aqui, para o vídeo não se estender e outro não repetir assunto. Então vou deixar aqui o card para vocês, o vídeo de ontem. Se vocês não assistiram, assista, é muito importante. Por que você escreve em inglês? Porque por causa o nosso português tem C cedilha, tem os acentos, que é inevitável. Você está digitando, você já bate um acento ali. E isso dá erro em programação. A programação é voltada para o inglês. Então, se você colocar um C cedilha aqui, na hora de você compilar, vai dar erro. Muitas vezes você está na pressa ali, começa a dar erro, sai fora da casinha. Imagina um squat enorme, que esse daqui, ó, tá vendo? Não é um squat muito curto. Olha o tamanho desse squat. Imagina isso começando a dar erro e você tendo que mudar de C cedilha, colocar C, tirar acento. Então, escreve tudo em inglês já, que pelo menos você não tem esse problema. Então aqui eu tenho as minhas constantes. Constante dos sprites, constante do sprite do cacto. Aqui eu tenho uma constante de espaço vazio. Lembra que eu falei para vocês? Se eu usar o LCD Clear, ele vai limpar a tela, toda a tela. Se eu quero limpar só um espaço do caractere ali, eu posso colocar um espaço em branco, porque ele escreve nada em cima daquilo ali. Então é a mesma coisa eu estar apagando. Então aqui eu tenho duas variáveis do tipo char, que eu vou precisar para fazer a linha correr da esquerda para a direita. Aqui eu tenho uma outra variável do tipo booleana, que ela vai indicar quando o botão está pressionado e quando o botão não está. E aqui eu tenho outra variável do tipo int, que vai mudar o estado do botão. Ele vai sempre verificar se o botão está pressionado ou não. Aqui eu tenho uma função do tipo void, que ela chama initializeGraphics, que ela vai inicializar os gráficos do jogo. Lembra que eu falei para vocês? Vocês têm 8 sprites. Isso que é legal do desafio desse nosso portátil. É construir um jogo somente com 8 sprites naquela dificuldade, naquela capacidade que tem o Arduino e o display 16:2. É muito legal isso daqui, porque vai remeter àquela época do Atari, onde as pessoas também tinham uma máquina muito restrita para criar os jogos. E vamos ver o que vai sair daqui para frente desse joguinho aqui. Lembra? No vídeo de sexta-feira, vocês lembram como que eu criei? Foi 8 vezes que eu criei aquela linha. Aqui eu utilizei somente um laço de for, um laço de repetição. Porque o que vai acontecer? Ele vai repetir 8 vezes aquelas linhas. Então, olha a enxugada que deu aqui, entendeu? Lembra que eu falei para vocês? Existem formas de você enxugar o squat. Aqui eu tenho um laço de for para fazer a linha correr da direita para a esquerda. Eu vou deixar esse squat aqui, como eu falei para vocês, como download, para vocês fazerem o download, poder estudar. Então, ó, aqui eu tenho a função que vai fazer a linha correr. Tá vendo? Aqui tem todos os casos. Ela não só vai fazer a linha correr, como ela também vai plotar cada inimigo na tela, tá vendo?
Aqui eu tenho a função que vai desenhar o Dino na tela, função drawDino. Ele vai ver também, ó, além dele desenhar o Dino, é o mesmo caso ali de switch case, ele vai verificar se está tendo colisão ou não. É essa função aqui que faz isso. Ele vai verificar se o Dino está embaixo, ele plota na mesma posição do Dino, em cima um espaço vazio, para não ficar o Dino desenhado em duas telas, em duas linhas. Inclusive tem um bugzinho ali, se vocês olharem, tem uma hora que dá a tela de start, fica os dois Dino ali. Isso daqui é aquele bug ali, é coisa de tempo. Eu vou corrigir esse bug aí também. E depois daí a gente vai melhorando cada vez mais o joguinho. Aqui é a parte de pontuação. Lembra que eu falei para vocês? A pontuação dele é quando ele está correndo. Então é aqui, é nessa parte aqui que diz isso. Isso daqui que vocês estão vendo é um jeito de você otimizar isso daqui. A mesma coisa de você estar colocando isso daqui, só que com um else aqui na frente. Também vai ter um vídeo explicando o que é if else para vocês. E aqui eu retorno a colisão, se teve colisão ou não. Então tudo isso aqui ainda está dentro daquela função que desenha o Dino na tela, a drawDino. Então aqui começamos com o nosso void setup, com a nossa função setup. Aqui eu tenho o pinMod, onde que eu coloco o botão como entrada. Aqui eu inicio o LCD e digo para o Arduino que é um LCD de 16:2. Aqui eu coloco o cursor na terceira coluna, na linha 0, na linha de cima, e escrevo NARDMake. Espero um segundo, coloco o cursor na segunda coluna, na segunda linha, e escrevo Arduino Day. Espero 3 segundos, chamo o inicialize gráfico, que daí vai inicializar o jogo. Daí eu tenho o loop. Todo jogo tem a função de loop. Por quê? Porque ele vai ficar sempre processando os dados do jogo ali. Então o jogo ele fica dentro de um loop. Assim que você inicializa ele fica dentro de um loop constante. É o motor do jogo. Aqui eu estou dizendo que o button state, aquela variável de button state, ela vai receber, não é que ela é igual. Lembra que eu falei para vocês no vídeo de ontem? Ela vai receber o pin button. Então quer dizer, ela vai ler o que estiver aqui dentro do pin button, se ele está em nível lógico alto ou em nível lógico baixo, e vai colocar na variável button state, que ela era um int que estava com um valor 0. Então, se eu apertar o botão, ela ganha o valor 1. Se eu soltar o botão, ela ganha o valor 0. E aqui eu tenho o if e o else, que vai fazer a leitura do botão. If, button state, aqui ele está comparando. Ó. Se a variável button state for igual a alto, quer dizer a valor 1, daí ele vai fazer isso. Ele vai passar o botão push, que é aquela outra variável booleana, para true. Se não, se a variável button state estiver em um nível lógico baixo, em 0, que ele vai deixar a variável button push ou passar a variável button push para false. Eu tenho aqui variáveis locais. O que é isso? Isso daqui é uma coisa que eu vou explicar para vocês, porque eu tenho um vídeo falando de variável, mas eu não falei disso. Quando você declara a variável lá no início, por exemplo, button state, button push, são variáveis globais. Eu posso usar no squat inteiro. Quando eu uso uma variável dentro de uma função, por exemplo, eu declarei uma função, por exemplo, aqui estamos na função loop. Quando eu uso uma variável dentro da função, se eu escrever outra função e chamar aquela variável que está dentro daquela primeira função, não vai funcionar. Porque ela é uma variável local, ela funciona somente para aquela função. Se eu tiver uma variável que eu usar em mais pontos do squat, então, ou do programa, eu preciso usar como variável local. Se eu tiver uma variável que eu só vou usar naquela determinada função, eu utilizo uma variável local. E por que isso? Porque então eu não uso só variáveis globais e tá tudo beleza. Lembra que eu falei? Espaço. Quando você usa uma variável local, ela só é inicializada, só é chamada quando a função for chamada, quando a função estiver em uso. Quando você usa uma variável global, assim que inicia o programa, ela já é chamada, ela já é inicializada. Então, é coisa de espaço, é coisa de processamento, é tudo para você otimizar o processamento do seu software, do seu programa, para ele não ficar tão pesado. Aqui eu tenho um outro if. Se eu acabei de sair do split screen, que é aquela tela NARDMaker e Arduino Day, e não pressionei o botão ainda, ele vai ficar piscando ali, press start, até eu pressionar o botão. Daí aqui, se caso eu pressionar o botão, daí inicializa os gráficos e o jogo começa a rodar. Toda aquela função que eu já expliquei lá em cima. Daí aqui eu chamo, tá vendo? Aqui eu inicio o jogo. Aqui ele tá piscando, esperando o botão pressionar. Aqui eu iniciei o jogo.
Aí aqui eu chamei aquela função lá em cima, aquela função que vai fazer a linha correr. Daí aqui eu tenho outro laço de if, outra decisão aqui, que é se o jogo estiver rodando, toda vez que eu pressionar o botão, o dinossauro vai pular. É aqui que ele fala isso. Que ele vai verificar a distância entre o dino e o objeto. Então toda vez que estiver aproximando, ele que vai fazer essa distância e vai verificar as colisões. É nesse if aqui. Não tem um delay de 100 milissegundos e retorna e fica no loop inteiro. Então é isso, makers. Esse é o nosso código, eu vou deixar ali para vocês fazerem o download, para vocês estudarem o Scratch e vamos fazer esse nosso portátil junto. Próximo laboratório eu vou explicar sobre a função Tone. E vamos rodar mais uma vez, jogar mais um pouquinho e finalizar o vídeo. Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês? Ó, vou começar de novo. Aqui eu tenho a tela de Splash Screen, que é a primeira tela do jogo. Aqui entra aquela função, ele fica esperando eu pressionar o botão. Pressionei o botão. E aqui agora está rodando o jogo. Toda vez que eu pressiono o botão, isso daqui é o bug que eu falei para vocês, que fica aparecendo 2 dinos na tela. Então é isso, makers. Chegamos ao final do nosso laboratório especial Arduino Day. Segunda-feira vamos falar dessa ferramenta Tinkercad, para vocês, explicar certinho como vocês usam. Não se esqueça de verificar na descrição do vídeo, que vai ter os arquivos para você fazer o download deste vídeo aqui. E também não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Até segunda-feira. Muito obrigado, makers. Rumos aos 250. Fui.